Bom dia a todos. Meu nome é Cristiano Ribas, eu sou analista de negócios aqui na Exact Software. Nós vamos dar início à nossa apresentação de hoje a respeito do e-social. Gostaria de informar aos participantes que qualquer dúvida ou pergunta a respeito dos assuntos apresentados, essas perguntas podem ser registradas em nosso chat. Todas as perguntas, posteriormente, elas serão respondidas e disponibilizadas através do nosso blog, na nossa página exactus.com.br. Gostaria de informar também aos participantes que esta apresentação ela está sendo gravada para que posteriormente possa ser assistida para eventual consulta, ou ainda para aqueles que hoje não terão a oportunidade de assistir à apresentação. Além dessas apresentações que faremos ao longo dos próximos 30 dias, serão 12 apresentações, serão 3 apresentações por semana. Eu gostaria de lembrá-los também a respeito do material que nós preparamos a respeito do e-social. A apostila e-social preparada pela equipe de Exactus para vocês, clientes do sistema Folha de Pagamento. Essa apostila está também disponível no nosso Helpdesk. Ela contém todas as informações para que você conheça, você se prepare e também saiba como gerar os eventos ao e-social. É um material importante, que tem pouco mais de 100 páginas, comparado ao material do e-social, disponibilizado pelo grupo gestor, ele é até um material bem resumido. Se pegarmos todo o material do grupo gestor, ele ultrapassa 600 páginas. Então, esse material, essa apostila preparada pela Exactus, ela está bem objetiva, ela está bem resumida. Aconselhamos a todos ter isso em sua máquina, baixado, para eventuais consultas. Na apresentação de hoje, nós teremos a oportunidade de falarmos a respeito da qualificação cadastral, a atualização cadastral e a análise dos dados. Então, nós vamos ter a oportunidade de saber do que se trata estas informações, né? E como, que processos eu devo realizar no sistema para a qualificação, para a atualização ainda análise dos dados. Nós vamos, antes de falarmos destes assuntos, eu gostaria apenas de reforçar que a implantação do e-social ela já teve início. Primeiramente para as empresas com faturamento superior a 78 milhões em 1º de janeiro de 2018. Tá? Esse grupo de empresas, eles já estão entregando as informações, eles já passaram pela fase 1, que é o envio dos eventos iniciais e de tabelas. Eles já passaram pela fase 2, que é o envio dos eventos não periódicos. E neste momento, eles se encontram na fase 3, que é o envio das informações periódicas. As demais empresas, as empresas que têm faturamento anual inferior a 78 milhões, o início da obrigatoriedade ela se dará a partir do dia 1º de julho de 2018. Então, nós estamos aí há pouco mais de um mês, podemos dizer aí 40 dias, né, do início das demais empresas, que é a grande massa, é o grande volume de empresas do país, ele dará início então a partir do dia 1º de julho. Nossa apresentação de hoje ela é focada a esse grupo de empresas e nós vamos estar expondo, nós vamos estar abordando
situações que foram observadas ao longo desses 5 meses do ano de acompanhamento das empresas com faturamento superior a 78 milhões, né? São situações em que o usuário do sistema, as empresas, os escritórios de contabilidades precisam estar atentos. Queria também reforçar que para as micro e pequenas empresas e também o MEI, o microempreendedor individual, né, o grupo gestor do E-Social mencionou que haveria uma plataforma simplificada. Para quê? Para facilitar o cumprimento dessas obrigações, né? Nós esperávamos que ao longo desses primeiros 6 meses do ano, esta plataforma, ou ainda este layout, vamos dizer assim, simplificado, ele seria disponibilizado. Mas diferente do esperado, isto ainda não aconteceu, tá? Esperamos que aconteça, né? Uma empresa de grande porte, ela é muito diferente de uma pequena, de uma micro e de um MEI. Então nós esperamos que esse modo simplificado do E-Social ele seja disponibilizado para as empresas. Consequentemente, a quantidade de informações obrigatórias, acredito eu, ela se torne então menor. Mas enquanto isso não aconteça, não muda nada em relação às empresas de grande porte e às demais empresas. Estamos, a título de desenvolvimento, trabalhando para disponibilizar ao E-Social as mesmas informações, independente do porte da empresa. Gostaria também de reforçar, acabei esquecendo de mencionar no início da apresentação, que esses nossos encontros, 3 vezes por semana, ao longo dos próximos 30 dias, ele terá uma duração de até 1 hora. Então, de repente, a apresentação ela pode até ter um tempo menor, mas ela vai durar, no máximo, 1 hora. Bom, para a gente poder se adequar, é necessário adotar mudanças e rever processos, né? O E-Social vai transformar, na verdade, a maneira em que os escritórios de contabilidade, as empresas, elas enviam essas informações ao E-Social. Está sendo estabelecido um novo padrão, um padrão via web service de envio das informações. Há uma mudança aí nos critérios de entrega, nos prazos, né? Eu vou até, para poder ficar mais fácil o que eu estou falando, eu vou usar um exemplo, né? O empregado admitido pela empresa, que passa a trabalhar a partir de amanhã na empresa, as suas informações ao E-Social, elas precisam ser transmitidas no máximo até hoje para o E-Social. Então, supondo que ele comece a trabalhar amanhã, essas informações precisam ser enviadas no máximo até hoje ao E-Social. Caso isso não aconteça e a empresa mantenha a data de admissão, não prorrogue a data de admissão, a empresa será penalizada porque a entrega das informações elas ocorreram fora do prazo. Para os admitidos, é enviado um evento inicialmente um evento de pré-admissão e posteriormente, até o 7º dia útil do mês seguinte ao da admissão, o evento completo de admissão. Hoje, qual é o cenário que a gente vê hoje?
os clientes do escritório de contabilidade, enviando ao longo do mês estes documentos, as informações das admissões, né? Isso sendo feito de forma retroativa, tá? Então, com a entrada do e-social, muda muito o cenário, né? Muda muito a forma das empresas ou ainda dos escritórios de contabilidade trabalhar. É por isso que a gente diz que para se adequar vai ser necessário adotar mudanças e rever os processos, né? Todos os processos envolvidos com a folha de pagamento, eles precisam ser revistos para que eles possam ser apurados, eles possam ser processados em tempo hábil de entrega ao e-social, dentro dos prazos estabelecidos pelo grupo gestor do e-social. Lembrando que não há nenhuma mudança legal em relação a esses prazos, tá? São os mesmos prazos que sempre existiram, né? A diferença é que agora o grupo gestor do e-social está padronizando a forma de entrega dessas informações. Então vamos começar pela qualificação cadastral. O que é a qualificação cadastral, né? Para que serve a qualificação cadastral? Bom, ela tem um objetivo que é identificar possíveis exigências no cadastro das pessoas físicas, que é o CPF, e também no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações. Por quê? Por que identificar possíveis divergências nesses dois cadastros? Para que não possa ocorrer nenhum comprometimento no momento do cadastramento inicial ou ainda das admissões dos trabalhadores no e-social. Vamos supor que a empresa não realize esse procedimento de qualificação cadastral, existe lá uma possível divergência num desses cadastros, CPF ou CNIS, e parte diretamente para o envio do cadastramento inicial da admissão de um trabalhador no e-social. O que vai acontecer se existe uma divergência e a qualificação não foi feita? O arquivo gerado, o XML gerado, ou como o e-social chama, o evento enviado, ele vai ser recusado, né? A crítica, a recusa vai apontar que as informações apresentadas no evento transmitido, elas estão divergentes, elas estão inconsistentes. E aí, o usuário do sistema folha de pagamento, ele terá que ajustar essas informações para que então depois possa conseguir retransmitir o arquivo ao e-social e ele ser validado com sucesso. Nesse meio tempo, pode ocorrer um contratempo, né? Ajustes a título de CPF e CNIS, o empregado, ele teoricamente precisa procurar a Receita, ele precisa procurar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Previdência, para poder ajustar essas informações. Então pode ocorrer um contratempo que lhe impeça ou ainda atrase a entrega dessas informações. E qualquer atraso no e-social pode gerar multas, pode gerar penalidades para a empresa. A qualificação cadastral ela pode ser realizada de duas maneiras. Existe a consulta online, que ela é feita diretamente na página do e-social. Ela é uma consulta manual, né? As informações do empregado são digitadas, elas são apontadas por quem está acessando a página, e existe também a consulta em lote, né? Existe um padrão, existe um layout para isso. Existe também a necessidade de se utilizar o certificado digital para poder fazer esta consulta, mas a diferença entre uma e outra é que a primeira consulta, ela
permite que você consulte até 10 trabalhadores. Já a consulta online, em lote, permite que você faça a consulta de todos os empregados de uma vez só da empresa. Então eu tenho alguns slides aqui, algumas telas que eu capturei, só para a gente poder detalhar como que funciona esse processo. Ele é um processo bem simples, ele já está disponível na página do E-Social, ele está estável, ele está funcionando e está estável, tá? Então aqui na página principal do E-Social, nós temos aqui do lado esquerdo da tela, né, um campo chamado Consulta Qualificação Cadastral. Eu clico nesse campo, a página navega para a qualificação cadastral e nós temos aqui, ó, a opção Consulta Qualificação Cadastral Online. Eu clicando nesse link, a página ela navega para a página da consulta propriamente dita. Ela apresenta algumas orientações a respeito dessa consulta, da consulta online. Eu gostaria apenas de destacar a informação que se encontra em vermelho aqui, ó, no último parágrafo. As alterações cadastrais, efetuadas pela Caixa serão recebidas pelo aplicativo em até 7 dias após o ajuste. Então, essa primeira página ela dá detalhes a respeito da consulta, da qualificação online, né? Ela mostra aqui que o limite, ó, de 10 consultas, que as informações precisam ser digitadas manualmente, mas caso essas informações precisem ser ajustadas porque existe divergência, existem inconsistências, eles indicam aqui, destacado em vermelho, que a atualização dessas informações, caso elas sejam necessárias, elas podem demorar até 7 dias após o ajuste. Eu estou dizendo isso porque, senão, o escritório de contabilidade, o empregador, ele orienta o seu funcionário a proceder a procurar a Receita Federal, a Caixa, o Banco do Brasil, outros órgãos, para poder fazer a correção dessas informações, e podem imaginar que as informações vão estar imediatamente disponíveis. Isso pode demorar até 7 dias, tá? Então, caso você faça uma alteração hoje, realize a consulta amanhã, é normal ainda ela não estar disponível. Então tem aí um tempo, né? Nós temos aí um delay em relação a isso daí. Bom, cliquei nessa página da consulta online, aqui na opção consulta online, ele vai navegar para a tela da consulta, onde eu, usuário, vou digitar manualmente, vou indicar manualmente o nome, a data de nascimento, o CPF e o NIS do trabalhador. O NIS pode ser tanto o NIT como o PIS ou ainda o PASEP. Supondo que eu estivesse fazendo a consulta dos meus dados nesse momento, então eu digitaria meu nome completo, minha data de nascimento, meu CPF e meu NIS. Eu clico na opção adicionar, a informação indicada nos campos acima, eles caem numa lista. Observem lá, ó, o nome, a data de nascimento, o CPF e o NIS indicado. Existe um limite aqui, como nós já falamos, né? A consulta pode ser até 10 pessoas, né? Eu clico no botão consultar, ele vai abrir aqui um quadro com caracteres especiais, aqui nesta figura. Eu preciso só digitar essas informações que eu estou visualizando na figura, esses dígitos, e
e clico em consulta. Imediatamente a consulta é instantânea, tá? O resultado, melhor, desculpa, da consulta é instantânea. Imediatamente a qualificação cadastral me apresenta o resultado, ó. O meu nome, a data de nascimento, o CPF que foi informado, o NIS e o retorno da consulta, ó. No caso dos meus dados, ó, eles estão todos corretos. Caso existisse alguma divergência no CNIS ou ainda no CPF, aqui na coluna mensagem, a qualificação cadastral ia apresentar qual é a divergência, e na coluna orientação, essa última coluna aqui, o procedimento que deve ser realizado pelo empregado. Então, ele vai apontar ali que deve procurar a Receita Federal do Brasil, ou que deve procurar a Caixa, ou o Banco do Brasil, para poder fazer a atualização ou ainda a correção das informações. Bom, nós estamos falando de qualificação cadastral. Há pouco eu mencionei que a qualificação ela pode ser online, porém esse tipo de consulta ela dá mais trabalho, porque a informação precisa ser digitada, mas existe também a possibilidade de fazer uma consulta em lote. Então, como que funciona essa consulta em lote? Eu acesso o sistema Folha de Pagamento. Vocês já devem ter observado algumas versões, isso já há pelo menos 2 anos, que nós temos ali no menu principal, no topo da tela, um novo menu chamado E-Social. Eu clico no menu E-Social, ele dá acesso a essa tela principal aqui, onde estão todas as informações cadastrais e processos realizados pelo nosso módulo E-Social na folha de pagamento. Então, nós temos aqui a opção Qualificação Cadastral. Eu vou clicar nesta opção e aqui no primeiro quadro, existe aqui algumas orientações a respeito deste procedimento da qualificação cadastral em lote, do que se trata, né? Como que esse processo qual que é o objetivo desse processo. E aqui então no primeiro quadro, opções especiais, eu vou indicar no campo opção, gerar arquivo para qualificação cadastral. Quando eu faço isso imediatamente e navego, né, com o Tab, o sistema imediatamente apresenta no caminho de gravação, /leitura, o local onde ele vai estar gravando o arquivo. O local padrão é o diretório onde o sistema está instalado, pasta Exawin, ArcIMP e o nome do arquivo. O nome padrão do arquivo é qualificação, né, para que facilite a identificação. Às vezes você tem mais arquivos nesta pasta gravado, então só para poder facilitar a identificação do arquivo, está ali do que se trata esse arquivo, que é a qualificação cadastral, o código da empresa selecionado, o mês, o ano, a sequência e o tipo da folha de pagamento. Ele é um arquivo TXT. Clicou no botão gerar, o sistema naquele caminho indicado, automaticamente pelo sistema, ou ainda você, usuário, pode substituí-lo se for necessário. A princípio não há necessidade nenhuma de alterar esse caminho e este nome, embora isso seja possível. Ele vai gravar então no local indicado o arquivo que nós há pouco mencionamos. A título de curiosidade, eu tenho aqui, eu quero dizer que as informações que vocês estão visualizando na tela são todas informações fictícias, nomes, datas e números de documentos fictícios, tá? Mas a título de curiosidade, eu editei aqui o arquivo que é gerado pelo sistema. Observem que ele é um arquivo bem simples. Ele apresenta aqui, separado por ponto e vírgula, 4 informações. CPF, NIS, CPF, o nome do empregado e a sua data de nascimento no formato dia, mês e ano com 4 dígitos. Então é um arquivo bem simples.
né? Padrão TXT, não tem segredo, né, na geração dessas informações que vão ser transmitidas, que será feito o upload para a página da qualificação cadastral. Então, como que eu faço essa consulta da qualificação cadastral em lote? Eu vou acessar novamente a página do e-social, né? Lá no endereço www.esocial.gov.br, consulta a qualificação cadastral, e agora, ao invés de escolher a opção, eu até vou voltar eu vou voltar até o slide, ó, ao invés de escolher a opção qualificação cadastral em lote, eu vou escolher, online, eu vou escolher a opção qualificação cadastral em lote. Então, deixa eu voltar no slide que nós estávamos. Aqui a página apresenta algumas orientações e 2 botões. Ó. O primeiro é o upload. Eu vou enviar, né, as informações para consulta através da opção upload. E depois, 2 dias depois, ou seja, 48 horas depois, eu vou fazer a consulta dessas informações através do botão download. Então eu clico lá no botão upload, ele vai abrir uma outra tela, onde eu vou informar o CNPJ da empresa. No campo arquivo, através do botão procurar, eu vou indicar onde está o arquivo que há pouco eu acabei de gerar no sistema da folha de pagamento. E depois eu vou fazer então o envio dessas informações. Reforçando, 2 dias depois, eu acesso novamente essa página e aqui no botão download eu pego o retorno da consulta à qualificação cadastral. Esse próximo slide, ele está mostrando o retorno dessa consulta, né, do arquivo que eu fiz o download. Observem aqui no topo do bloco de notas o nome do arquivo. Esse aqui é um nome padrão, tá? É claro que vai existir uma variação, né, nessas informações aqui numéricas, que elas são de acordo com o CNPJ da empresa, né, entre outros dados, mas o nome ele tem esse padrão, ó, D.CNS.CPF e assim por diante, tá? Mas esse nome aqui o nome do arquivo é um padrão estabelecido pelo grupo gestor, né? E aí as informações disponíveis, ó. Observem aqui que as 4 primeiras informações são as mesmas que nós já havíamos enviado para ser realizada a consulta. O NIS, o CPF, o nome do empregado e a data de nascimento. Mas esse arquivo, observem que o arquivo de retorno, ele tem um acréscimo de dados aqui, ó. São 21 menos 4, existem 17 informações, né, que são acrescentadas no retorno do arquivo, ó. Mas o que são essas informações, né? O que é zero? A gente pode observar nesse exemplo aí que das 14 informações, né, acrescentadas no retorno, algumas são 0, outras são 1. O que isso significa? A princípio, 0 é ok. A informação consultada, ela está correta. 1 indica que a informação ela apresenta algum tipo de divergência. Interpretar esse arquivo, olhando para ele, editando e observando ele, fica complicado. Então, o que nós fizemos? O usuário do sistema folha de pagamento vai fazer o download do arquivo, não precisa editar como a gente fez aqui, eu só estou fazendo isso para poder demonstrar, apresentar as informações que constam no arquivo. O usuário ele vai voltar lá no sistema folha de pagamento, na mesma página que ele gerou o arquivo
ser feita a qualificação cadastral. E agora, aqui no campo opção, ao invés de indicar a opção gerar arquivo, ele vai indicar a opção ler arquivo retorno processado para a emissão do relatório. Existem dois tipos de retorno, tá? Existe um retorno processado e um retorno rejeitado. O retorno processado, melhor, o retorno rejeitado é quando ocorre algum tipo de problema de estrutura no arquivo que foi enviado para a qualificação social. Tá? Assim, em outras palavras, o layout está divergente. Isso dificilmente vai acontecer, mas caso você receba um arquivo de retorno com a informação, vou até voltar aqui na tela anterior, em que o nome do arquivo, ó, esse nome aqui do arquivo que a gente editou, esse final aqui, ó, ele seja rejeitado, esse é o nome completo do arquivo, ele não termina aqui no TXT não, ele vai até processado. Caso esse retorno apresente aqui, ó, no final do nome do arquivo rejeitado, você deve entrar em contato com Exactus, tá? Pode ser que a sua versão, ou ainda com um representante Exactus. A princípio, o seu sistema está desatualizado, tá? Mas isso, se o sistema estiver atualizado, isso não vai acontecer. Você vai receber sempre um retorno de arquivo processado. Então, e será então essa a opção que você vai selecionar aqui na tela de qualificação cadastral. Aqui no campo caminho de gravação, eu vou indicar aonde está o arquivo que eu fiz o download na página da qualificação cadastral. Então eu clico aqui nessa lupinha, ele navega para a tela do Explorer, né? Do Internet Explorer, e eu seleciono então o arquivo de download. Feito isso, basta apenas confirmar a geração do arquivo aqui, ó, no botão gerar. O sistema vai apresentar um relatório idêntico a esse que você está vendo na tela. Eu só quero reforçar que as informações que estão sendo apresentadas nesse relatório são todas fictícias, tá? Mas ele mostra lá no topo o nome da empresa, em que competência eu estou realizando essa qualificação cadastral, a identificação do processamento, né, o DPROC que eu estou selecionado no momento, e o nome do relatório. E-social, qualificação cadastral, arquivo retorno processado. O sistema também emite o arquivo retorno rejeitado. Tá? Então, por curiosidade, você quer ver por que o arquivo retorno foi rejeitado, embora a princípio isso só aconteça quando se trate de um problema de layout, versão do sistema desatualizada, né? Você pode gerar esse retorno também. Nós temos aqui também, logo depois do cabeçalho, uma legenda. A legenda ela apresenta aqui, ó, informação 1. Atualizar o CPF em uma agência do Banco do Brasil, da Caixa ou dos Correios. Legenda 2. Ligar para 135 e agendar o atendimento em uma agência da Previdência Social. Nessa simulação que a gente fez, ó, estes empregados, o retorno das informações, ó, primeiro, né, a validação desse primeiro empregado, o Acácio, nome, CPF, NIS, data de nascimento. Né? A validação das informações está tudo ok. Está ok o nome, está ok o CPF, está ok o NIS e também a data de nascimento. No cadastro CNIS, o nome não é validado, por isso que o relatório ele apresenta aqui um traço. O CPF ele é validado, foi validado, está ok. O NIS também está ok e a data de nascimento está ok. Não há nenhuma divergência entre as informações que você enviou para a qualificação cadastral e aquelas que constam
no CNIS. Já em relação à Receita Federal do Brasil, eles validam o nome do empregado, o CPF do empregado e a data de nascimento. Observem aqui que na linha NIS existe um traço, porque essa informação não é validada pelo cadastro da Receita Federal do Brasil, o cadastro CPF, tá? Então, para estes, observem nestes exemplos, que para os 3 primeiros empregados apresentados no relatório, a validação os dados estão consistentes, eles estão ok, e eles não apresentam divergência no CNIS nem na Receita Federal do Brasil. Observem ok para as informações validadas aqui, ó, para os 3 primeiros empregados. Já para o último empregado, ó, olha o que aconteceu. A qualificação cadastral ela apontou uma divergência. E a divergência ela é em relação à data de nascimento. A validação das informações até estão ok. Ó. O nome do empregado está ok, o CPF está ok, o NIS está ok e a data de nascimento também está ok. É uma data válida, não significa que a data está certa, apenas que ela é válida. Existe no calendário 23 de fevereiro de 1961. Mas no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, passou. Bom, primeiro, o nome não é validado por eles, o CPF está ok, o NIS está ok, mas a data de nascimento está divergente. A data que você enviou na qualificação cadastral, ela está divergente da data que existe no CNIS. E aí, então, a última coluna do relatório, ela apresenta a orientação, né? Como o empregado deve proceder para poder corrigir ou atualizar essa informação. A orientação aqui é a seguinte: atualizar o cadastro NIS em uma agência da Caixa. Aqui poderia aparecer Banco do Brasil, aqui poderia aparecer Correio, né? Mas a orientação foi em uma agência da Caixa. Em relação à linha que a orientação aparece, ela não está relacionada com o item verificado, tá? Então, vocês podem estar aí observando a informação e perguntar, mas peraí, eu estou vendo que a orientação, ela aparece na linha do NIS. Isso não indica que o NIS está com problema, tá? Aqui o problema é a data de nascimento, mas a ordem das orientações, elas não necessariamente aparecem na mesma linha da informação que apresenta a divergência, tá bom? A divergência vai estar sendo apontada sempre na linha da informação que apresenta o problema. A orientação não necessariamente, ela pode aparecer aqui na primeira, na segunda, na terceira ou ainda na quarta linha. Cada linha dessa aqui tem um tipo de orientação padrão já pré-definido. Bom, com respeito à qualificação cadastral, é isso que a gente tinha para poder falar a respeito. São processos bem simples, bem tranquilos de serem feitos. Eu reforço que você envia as informações para a qualificação cadastral, 2 dias depois você faz a consulta, lembrando que a consulta precisa ser tanto o envio como o retorno precisa ser feito, o acesso a essas informações, né, precisam ser feitas através de certificado digital. Apenas a consulta online, aquela manual, a cada 10 empregados, ela pode ser feita por qualquer pessoa sem certificado digital, mas a consulta em lote exige o uso do certificado digital. Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de atualização cadastral. Nós estamos falando, há pouco a gente mencionou aqui, existe a necessidade de se fazer a qualificação cadastral, mas o grupo gestor criou uma forma de fazermos a atualização cadastral das informações sem que a empresa ela precise
o empregador, ele precise se dirigir a uma desses órgãos, né? Ou seja, sem que ele precise sair do seu trabalho, né? Se deslocar a algum desses órgãos para poder fazer a atualização dessas informações. Então, o que o grupo gestor, já há pouco mais de um ano, talvez 2, ele disponibilizou, através lá da conectividade social, ele disponibilizou o serviço de envio dos arquivos cadastro NIS. Né? O que a empresa faz? Recebeu o retorno da qualificação cadastral. O empregado apresentou problema lá no CNIS, data de nascimento. É o exemplo que a gente acabou de mencionar há pouco. Ele corrige essa informação no sistema, supondo que ela esteja divergente, né? Melhor, independente dela estar divergente no seu sistema ou não, se ela está apenas divergente lá no CNIS, ele vai gerar esse arquivo para o cadastro NIS através da conectividade social. Esse cadastro NIS ele vai ser processado e as informações indicadas, as informações apontadas nele farão a atualização da informação que estava divergente no CNIS. Então, eu vou demonstrar aqui, através dos próximos slides, como que isso é feito. Então, nós temos aqui lá no menu e-social o botão atualização cadastral. A tela ela apresenta ali algumas orientações a respeito desse procedimento. Até para poder ficar mais claro, eu gostaria de ler quais são as orientações que nós apresentamos na tela a respeito desse procedimento. Então, a gente coloca lá que foi disponibilizado no Conectividade Social ICP o serviço de envio dos arquivos NIS. Este processo gera os dados que serão transmitidos através do serviço envio dos arquivos cadastro NIS para atualização cadastral dos colaboradores da empresa no cadastro NIS. O serviço facilita a preparação da empresa para o e-social. Sempre que os empregados apresentarem necessidade de ajuste cadastral no NIS, a empresa poderá enviar os dados dos empregados para atualização no cadastro NIS. Esse processo permite a qualificação dos dados do trabalhador mediante a apropriação das informações enviadas pela empresa, desonerando assim a necessidade do trabalhador procurar a Caixa para realizar a atualização. Os dados são gerados em arquivo com layout padrão definido pela Caixa e após a postagem do arquivo no Conectividade Social ICP, a empresa receberá o retorno em até 2 dias úteis com o resultado do processamento. Bom, que arquivo que é esse? É um arquivo novo? É um layout novo? Não, é o mesmo layout, é o mesmo arquivo que a gente gera para poder fazer a obtenção de um novo NIS, de um novo empregado que está sendo admitido na empresa. A diferença é que neste arquivo, uma das informações, lá uma determinada posição, linha e coluna, ao invés de se tratar de uma inclusão de um NIS, nós estamos indicando nele que está se tratando de uma alteração das informações no cadastro do NIS. Então, como que eu faço isso? Eu indico aqui no campo opção, gerar arquivo. Aqui no campo opção, está com a setinha em vermelho, ó, gerar arquivo para atualização cadastral. O tipo de remessa aqui, o sistema já preenche automaticamente, sempre vai ser original. E o caminho para gravação e leitura. O sistema apresenta aqui um caminho padrão, né? Como acontece com os demais arquivos e relatórios, EXAUIM, ArquiImp, e o nome do arquivo. Esse nome ele é pré-definido pelo NIS, tá bom? Pelo CNIS. Então não devemos alterar essa informação. Clico no botão executar. O sistema, ao término do processo de geração do arquivo, ele apresenta um relatório com as informações da empresa, com as informações dos empregados que foram gerados o arquivo para atualização cadastral. Eu estou aqui editando o arquivo apenas para que nós possamos conhecer as informações que são geradas. Ó. Então são várias informações,
é o CNPJ da empresa, é o nome da empresa, é o nome do empregado, sua data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, endereço, número do endereço, complemento do endereço, bairro, CEP, telefone, entre outras informações. Então, essas são as informações geradas. Observem que elas são idênticas às informações geradas quando a gente solicita a inclusão de um NIS, o NIS de um novo empregado admitido pela empresa. Aqui eu não vou demonstrar para vocês como que funciona a transmissão dessas informações. Basta eu dizer que, feito a gravação desse arquivo, eu vou acessar a conectividade social e lá na opção Envio dos arquivos Cadastro NIS, eu vou fazer a transmissão desse arquivo gerado no sistema Folha de Pagamento para que essas informações possam ser atualizadas no CNIS. 2 dias depois, eu faço a consulta para ver se esta alteração ela foi realizada com sucesso ou não. Como que eu vou saber se esse processo de atualização cadastral ocorreu com sucesso? Eu vou pegar o arquivo de retorno do cadastro NIS, da alteração cadastral, e vou fazer uma leitura dela aqui no sistema da folha de pagamento. Então eu vou acessar aquela mesma tela de geração do arquivo, só que agora no campo opção eu vou indicar ler arquivo retorno para emissão do relatório, vou indicar o caminho onde se encontra o arquivo e executar. O sistema vai fazer um processo, de leitura desse arquivo, dependendo do volume de informações que foram enviadas, isso pode demorar alguns segundos ou minutos, tá? Se tratar de poucos empregados, esse procedimento ele vai ser bem rápido, 2, 3 segundos, tá? Então aqui nós temos um exemplo, né, do resultado aí da leitura do arquivo retorno. Nome da empresa, a competência, o IDPROC selecionado, que relatório que é esse, de leitura do arquivo retorno, o CNPJ da empresa, o nome do empregado, seu CPF e o seu número de NIS. Aqui nós temos a coluna código da mensagem, descrição da mensagem, ação e conteúdo do campo. Observem que estas colunas elas não apresentam nenhuma informação. Isso vai acontecer quando o processo de alteração do cadastro NIS foi realizado com sucesso. Caso não apresente nenhum tipo de ação a ser realizada, né, o conteúdo do campo esteja em branco e a ação que vem logo após o número do NIS aqui, esteja em branco, é que a alteração ela foi realizada com sucesso. Caso ocorreram problemas ou ainda persiste as divergências, esse relatório ele vai apresentar qual é o código de retorno, aqui no campo conteúdo, e qual é a ação que precisa ser realizada. Pode ser que, de fato, a atualização dessas informações do empregado, essas divergências, né, apresentadas na qualificação cadastral, elas não possam ser atualizadas através desse processo. De fato, o empregado tenha que se apresentar em algum dos órgãos, Banco do Brasil, Caixa, Receita Federal do Brasil, para poder fazer a atualização das suas informações. Mas é um mecanismo, né, que facilita, né, evita que o empregado precise se deslocar para poder fazer a atualização das informações. Para finalizar a apresentação de hoje, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da análise dos dados. Nós vamos falar a respeito do analisador de dados. Esse analisador de dados, ele nada mais é do que um diagnóstico que o sistema folha de pagamento, o sistema Weiner, ele faz da sua base.
Nesse processo de análise dos dados, o sistema ele compara os dados que você tem na empresa, na base, tanto da empresa como do empregado, e compara com o layout do e-social. E aí ele aponta para você se os dados estão corretos ou não, se estão divergentes, qual é a divergência, se trata de dados obrigatórios ou não obrigatórios, e como você deve proceder, né? Quais são qual é o ajuste, o local que o ajuste deve ser realizado no sistema para que as informações fiquem consistentes e a base, a empresa, os dados da empresa, na verdade, estejam prontos e preparados para poder dar início ao envio das informações ao e-social. Então, lá na tela do e-social, nós temos lá o botão analisador de dados. Nós temos uma breve descrição ali no topo do que se trata esse processo, e aí, então, nós temos aqui quais são os cadastros verificados pelo sistema neste processo de análise, de diagnóstico. Nós temos aqui o cadastro do empregador, que são os dados da empresa, de seus estabelecimentos e obras, né? Se a empresa tem matriz e filiais, ou ainda obras. As suas rubricas, que para nós são os eventos da folha de pagamento, o evento salário, o evento DSR, o evento hora extra e etc. Para o e-social, os nossos eventos da folha de pagamento, eles são as rubricas. O sistema também verifica os cadastros de lotações e departamentos, que é o nosso cadastro de locações. Para o e-social, isso se trata de lotações ou departamentos. Ele verifica o cadastro de cargos e funções, horários e turnos de trabalho, ambientes de trabalho, que é uma informação que se encontra dentro do cadastro de locações. O e-social ele quer saber se o local de trabalho, o ambiente de trabalho do empregado oferece algum fator de risco ou não para ele. Então, essas informações também são necessárias e importantes. Essa locação, ela apresenta fator de risco? Sim ou não? E qual é o fator de risco? Se a empresa possui processos administrativos e judiciais, se a empresa se trata de um operador portuário, se essas informações estão indicadas no cadastro de locações corretamente, e ela verifica também as informações dos dados do empregado, tanto para efeito de cadastramento inicial, aquela carga inicial dos empregados que já fazem parte do quadro de funcionários da empresa, como também faz daqueles que foram admitidos no mês. E dos trabalhadores sem vínculo de emprego, né? O e-social, ele também quer saber quem são os colaboradores que prestam serviço para a empresa e não possuem vínculo de emprego. Então, vou dar um exemplo aí, são os estagiários, o sócio da empresa, são os autônomos, né? O e-social também quer saber quem são essas pessoas e as suas informações cadastrais. A tela de processo, ela tem aqui o quadro críticas. Na opção de críticas eu posso indicar se eu quero saber todos os dados obrigatórios e não obrigatórios, ou apenas os obrigatórios, ou ainda apenas os não obrigatórios. Eu posso filtrar, então, isso no momento do processamento. Ele tem aqui um gráfico que apresenta um percentual de exatidão de 0 a 100, né? Em que percentual eu estou para que eu tenha todos os dados exatos, prontos, para que a empresa possa começar a transmitir as informações ao e-social. E aí as opções, e depois são os campos opções e multiempresas, que já são padrão de qualquer outro relatório do sistema. Então aqui, só para efeito de demonstração, eu marquei o campo empregador, rubricas, que são os nossos eventos da folha de pagamento, o cadastramento inicial do vínculo. Feito esse processo, então o sistema vai apresentar os relatórios com os seus resultados. Ele vai indicar aqui qual que é a empresa que foi feito o processo de análise dos dados, em que competência eu estou fazendo essa análise, o nome do relatório, e aí ele apresenta aqui, ó,
evento S1000, informações do empregador, né? Aqui está o código do evento, da informação que vai ser enviada ao e-social e a sua descrição. E aqui ele nós apresentamos uma breve descrição do que se trata esse evento aqui para o e-social. Então o evento S1000, onde vão ser enviadas informações do empregador, as informações da empresa, qual foi o resultado da análise, né? De 0 a 100%. Em relação aos dados não obrigatórios, neste exemplo aqui, a empresa tem 50%. Em relação aos dados obrigatórios, aqueles que não tem como escapar, esse dado precisa ser indicado no sistema, ela só tem 80%, ainda falta 20%. O mais importante é atingir isso aqui, 100% dessa informação aqui, dos dados obrigatórios. As demais informações, elas não são obrigatórias hoje. Tá? Talvez elas possam vir a ser obrigatórias futuramente. Tá? Então, a empresa quer se adiantar e já deixar certa essa parte. O sistema vai apontar para ela quais são as informações que ela precisa corrigir no sistema. E aqui o resultado, a informação, por exemplo, nome do contato. É obrigatória essa informação? É. A análise está pedindo? Inclua ou ajuste a informação nos parâmetros de geração do e-social. Então, lá na tela de geração no menu e-social, o primeiro botão é as informações do empregador e do responsável. É só acessar esse botão e indicar o nome de contato, o CPF de contato, porque são informações obrigatórias. Já em relação ao DDD e telefone do contato, tanto do telefone fixo como celular, ou ainda o e-mail da pessoa de contato, não se trata de informações obrigatórias, eu posso ou não indicar essas informações agora, tá? Mas olha só, se eu acesso esse cadastro para poder colocar o nome do contato e o seu CPF, eu já posso aproveitar e colocar também o DDD, telefone, fixo, celular e e-mail, porque daí a informação está lá pronta. Futuramente, caso isso mude de não obrigatório para obrigatório, eu não vou ter que refazer concluir o cadastramento dessas informações. Um outro exemplo aqui, o evento S1010, tabela de rubricas, que para nós é a nossa tabela de eventos, né, uma breve descrição do que se trata esse evento. Então o sistema observou aqui que em relação ao evento S1000, quando eu falo de S1010, tabela de rubricas, eu estou falando a denominação que o e-social deu para essa informação que tem que ser enviada ao e-social. Já no nosso sistema, que hoje nós também chamamos eventos, o evento 0020, que é horas normais, as informações não obrigatórias estão 100% preenchidas, já as obrigatórias, apenas 88%, para atingir 100%. O que está faltando lá? O campo evento padrão e-social, que é de preenchimento obrigatório, sim, ele tem algum problema. Inclua ou ajuste a informação nos parâmetros do evento. Ou ele apresenta uma informação que não é válida, ou ele está em branco. Eu preciso ir lá e colocar. Qual é o depara? Fazer o depara. Esse caso aqui é o depara. Eu preciso indicar, só para ficar mais simples, é o caso da TRCT, né? Na emissão da TRCT existe um depara do nosso número de evento para os campos do termo de rescisão de contrato de trabalho. É a mesma coisa em relação aos eventos do e-social, as rubricas do e-social. A gente precisa fazer um depara. E esse diagnóstico, essa análise está apontando que essa informação ela precisa ser incluída ou ajustada. Mesma coisa acontece aqui com o evento 30, que é o DSR das horas normais. O campo evento padrão e-social, ele é de preenchimento obrigatório e falta ser incluído ou ajustado. Um outro exemplo são as informações da empresa, as informações do empregado. O evento S2100 é o evento de cadastramento inicial do vínculo. Então, nós apresentamos aqui uma breve descrição deste evento e aqui no caso, o colaborador chapa 1004,
contrato 001, ele está com o seu cadastro incompleto, ou seja, o seu cadastro não está apto, tanto os dados obrigatórios como os dados não obrigatórios. 58% para não obrigatórios e com 94% para obrigatórios. Por exemplo, Estado Civil é obrigatório? Não. Se for o caso, inclui informação no cadastro de dados pessoais. Vamos pegar um caso aqui de obrigatório. Unidade Federativa da Carteira de Trabalho. É obrigatório? É. Inclua o ajuste à informação no cadastro de dados pessoais. Então, essa ferramenta que nós estamos, aliás, esse relatório que nós estamos apresentando aos senhores, ela é uma ferramenta criada pela Exactus, onde compara os dados que você tem na empresa, tanto da própria empresa como dos seus empregados, com o layout do e-social. E onde há a falta de informação ou ainda a divergência de informações, tanto de dados não obrigatórios como obrigatórios, ele vai apresentar no relatório para que essas informações então possam serem ajustadas. Caso algum dos cadastros verificados não apresente nenhuma inconsistência, o sistema ele não vai gerar o relatório. Aqui eu vou voltar um pouquinho. Então aqui na tela de geração, depois que eu clico no botão executar, ao invés de ele apresentar o relatório, caso não exista inconsistências, ele vai dizer que não há, ele vai apresentar apenas uma mensagem nessa tela, dizendo que não há divergências, ou seja, não existem informações a serem corrigidas. Bom, já são 10 horas. Hoje nós falamos a respeito da qualificação cadastral, da atualização cadastral e da análise dos dados, né? Como que esses recursos eles funcionam no sistema, qual a importância de realizar esses procedimentos que fazem parte da preparação da empresa, dos dados da empresa, para que ela possa passar a enviar dados ao e-social. Atropelar essas fases significa, você pode ter como consequência, como reflexo disso, problemas. E problemas no momento de enviar os dados. Problemas estes que vão fazer com que você possa perder, até corrigir as informações, o prazo legal para entrega das informações. Então, embora a gente já tenha falado disso lá atrás, no passado, nós falamos no ano de com os senhores, já fizemos apresentações no ano de 2015, no ano de 2016, no ano de 2017. Estamos refazendo estas apresentações novamente esse ano. Nós queremos reforçar que isso aqui é pré-requisito, isso é mais do que necessário ser feito. Na verdade, isso já precisava estar feito. E caso isso ainda não tenha sido feito, embora essa empresa se encontre atrasada, a hora é agora. Nós não podemos mais deixar para o momento final, a hora que o prazo chegar. Então, gostaríamos de, como eu posso dizer, reforçar isso, né? Repassar a nossa preocupação aos senhores a respeito disso, para que esse processo ele possa se tornar o mais tranquilo possível. Vai ser um momento de adaptação, né? É um momento de mudanças, mas eu pelo menos eu vejo assim, né? Que a médio e longo prazo ele vai facilitar o nosso trabalho. Agora, nesse primeiro instante de contato, não, porque tudo é novo, são muitas informações, mas imagine, daqui a alguns meses, no máximo anos, nós não teremos mais nenhuma das outras obrigações acessórias, né, RAIS, DIRF, CEPFIP, MANAD e etc. Nós teremos apenas um canal único em que as informações elas estão fluindo, elas estão sendo transmitidas diariamente, semanalmente ou ainda mensalmente, a maioria delas mensalmente, até o 7º dia útil, através de um canal único, chamado e-social. Nós vamos voltar a conversar ainda essa semana, na quarta-feira,
dia 23, às 9 horas. Na quarta-feira nós vamos começar a falar a respeito propriamente dos eventos, ou seja, das informações que vão ser transmitidas ao e-social. Nós vamos falar a respeito do evento S1000, que são as informações do empregador. Nós vamos falar a respeito do evento 1010, que são os estabelecimentos e obras da empresa. Nós vamos falar a respeito do evento, 1005, que é estabelecimentos e obras. Nós vamos falar a respeito do evento 1010, que são os eventos de rubricas da folha de pagamento, e vamos falar também do evento 1020, que são as lotações, são os departamentos da empresa. Esse é o próximo assunto para quarta-feira. Nós reforçamos o nosso convite de participação de todos vocês a essas 12 apresentações que vão acontecer ao longo dos próximos 30 dias. Esse material ele vai ficar, essas apresentações elas serão publicadas através dos nossos canais aí de divulgação, né? E elas servirão para consulta a qualquer instante, inclusive para aqueles que hoje não tiveram a oportunidade de participar desta apresentação. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e bom trabalho, e até quarta-feira às 9 horas da manhã. Até logo.